Olá pessoal, esse vídeo traz para vocês então algumas dicas rápidas e também alguns equívocos que o pessoal que está começando a mexer no 3D Studio Max aí costuma, costuma realizar. Bom, o primeiro deles é o seguinte: digamos que vocês tenham uma cena com mais de um objeto, por exemplo, uma teapote e uma esfera, por exemplo. E estão modificando algum desses objetos, movendo, ou escalonando, ou rotacionando objetos, qualquer transformação básica. Sem querer, vocês podem teclar espaço, que é uma tecla muito comum utilizada em outros programas, por exemplo, After Effects, para tocar ali a animação de vocês. Vocês vêm com esse hábito e acabam teclando espaço. O que acontece? O espaço acaba bloqueando esse objeto, a seleção desse objeto. Então, se eu for querer selecionar o outro objeto, clicando nele, eu não consigo. Ó, ele fica bloqueado para esse objeto. Aí, para desbloquear, neste cadeado de baixo, ou novamente espaço. Aí eu desbloqueio e consigo selecionar outro objeto. O espaço ele bloqueia a seleção nesse último objeto selecionado e eu não consigo selecionar mais nenhum. Então, primeiro equívoco, tecla espaço. Segundo equívoco, na verdade, essa já é uma dica, né? O pessoal acaba se perdendo na viewport aqui. Então, tá dando um zoom ou mexendo em outra vista e sem querer perde onde está o seu objeto. Para poder centralizar rapidamente a visão de novo no objeto, a gente tem o View Cube, que é aqui em cima nas viewports, esses cubinhos de coordenadas que conseguem fazer com que a gente consiga mover rapidamente. Ele tem aqui na perspectiva este iconezinho aqui. Quando você clica nele, ele volta rapidamente a visão para os teus objetos para a grade. Tá? Caso vocês não tenham o ViewCube, vocês podem habilitar ou desabilitar. Sem querer, vocês podem ter também desabilitado ele. Aqui no menu View, opção ViewCube, Show do ViewCube, que é o Alt Ctrl V. Consigo desabilitar ele ou habilitá-lo. O ViewCube, então, ele é muito interessante por conter esta opção de voltar, de centralizar a visão dos teus objetos da grade ali, da viewport. Terceira dica, o pessoal que está muito acostumado com Windows, com os atalhos comuns, né? O velho Ctrl+C, Ctrl+V, que é o copiar-colar. O Ctrl+C não copia no 3D Studio. O Ctrl+C cria a câmera. Então, se tu vai querer copiar e colar um objeto, vai rapidamente ali no hábito Ctrl+C, Ctrl+V, dá um Ctrl+C, ele acaba criando uma câmera para ti, ele não vai copiar nada. Tá? Então, eu dei um Ctrl+C para vocês verem que ele criou uma câmera e já colocou a visão dela, substituindo a minha visão de perspectiva. Para poder copiar algum objeto, né, o Max chama de clonar, simplesmente Ctrl+V. Não é necessário Ctrl+C. Seleciona o objeto e Ctrl+V. E ele te pergunta se tu quer copiar, se tu quer fazer uma instância, entre várias outras coisas. Vou copiar aqui. Quando eu dou um OK, ele copia e coloca a cópia exatamente no lugar do original. Né? Faz uma duplicata ali em cima do outro objeto. Eu tenho que arrastar para ver que há um objeto. Há outras formas de clonagem, mas o Ctrl+V então é uma delas, não necessário o Ctrl+C. Tá? Outro equívoco que acontece muito é em relação a luzes e criação de alguns objetos. Por exemplo, luzes, né, na iluminação da cena. Vou clicar em Lights, escolher uma luz padrão aqui, o Standard, e estou criando uma iluminação padrão também com Omni aqui, uma luz. Vou criar aqui em cima, usando a minha visão lateral, que é a Left. Eu clico, pronto, criei uma luz. E eu deixei a opção da luz marcada. Então, quando essa opção está marcada, qualquer clique que eu for dar para selecionar um objeto, qualquer outra coisa aqui, em outra visão, inclusive, eu vou sem querer criar uma outra luz. E vou clicando e vou criando luz sem querer. Então, quando eu ver, eu já tenho várias lâmpadas aqui na minha cena sem querer. Tá? Então, não posso esquecer de marcar a opção mover, tá? Para desmarcar a opção de criação de luzes aqui. Ó. Notem que ficou desmarcado. E aí sim eu consigo clicar em objetos. Tá? Porque se eu continuar clicando no objeto para tentar mover, para selecionar inclusive ele, eu vou acabar criando luzes. Tá? Então,
cena vai acabar ficando estourada. Tá? E aí, seleciona aqui no menu lateral para apagar a luz e delete lá, para apagar as luzes que vocês criaram a mais, tá? Sem querer. E o último equívoco é o Ctrl X. O Ctrl X, ele entra no modo Expert do 3D Studio Max. Então acaba sumindo ali o painel de comandos, acaba sumindo ali as barrinhas ali dos painéis de opções, as ferramentas lá de cima. Então vocês acabam entrando no modo Expert do Max, em que há muitas ferramentas que acabam ficando ocultas. Basta habilitar de novo com outro Ctrl X. Tá? E uma última dica só para fechar é, se vocês estão trabalhando com um objeto selecionado ali, editando ele, ou enfim, uma tecla bem interessante é a tecla X, tá? Ou melhor, desculpe, a tecla Z. A tecla Z, ela acaba centralizando a tua visualização naquele objeto. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, na minha visão front, a esfera selecionada, quando eu dou um Z, ele acaba dando um zoom, aproximando esse objeto ali, enquadrando ele naquela visão para mim ficar mais fácil de editar ele. A mesma coisa aqui na Teapot. Se eu seleciono a Teapot na visão top, se eu teclo Z, eu consigo enquadrar ela rapidamente na minha viewport. E vou voltar à minha visão perspectiva aqui, com P. A mesma coisa funciona também aqui na visão perspectiva. Né? Se eu selecionar a Teapot dar um Z, ele também vai enquadrar ela. Ele não enquadra na câmera, mas em outras visões de perspectiva, top, front, bottom, left, outras visões, ele consegue com a tecla Z enquadrar rapidamente aquele objeto para edições. Então essas são as dicas rápidas, mas muito útil para quem está se aventurando e começando aí no 3D. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.